Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu já declaro um dia abençoado. Hoje nós vamos ler o capítulo 12 do livro de Lucas. Você sabe que a minha Bíblia é a versão NVI, então já acompanhe aí com a sua Bíblia juntos. Vamos juntos ler o capítulo 12. Se você não leu ainda o 11, volta na playlist ou algum outro capítulo que você perdeu, já volta lá na playlist e já ouve, já lê junto, porque até o Natal nós vamos ler todo o livro de Lucas, amém? Vamos orar? Obrigada, Jesus, obrigado por mais um dia, obrigada, Senhor, pela Tua presença, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigado que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Te pedimos, Senhor, que abra nossa mente, limpe os nossos ouvidos, limpe os nossos olhos, nos dê entendimento da palavra, Espírito Santo, que o Senhor possa falar conosco, responder a orações, tocar os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, vamos ler o capítulo 12. Neste meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Então não há nada que fica encoberto, tudo vem à luz, e nós podemos orar e pedir o Espírito Santo para que ele traga luz na nossa vida, que ele traga luz no nosso trabalho, para nada ficar escondido, nada ficar sem ser descoberto, tudo vir à tona, porque uma hora vem. Mas peço, Espírito Santo, que venha à tona, que coloque luz sobre os seus pecados, que coloque luz sobre as situações que você precisa mudar, o que você precisa crescer, o que você precisa evoluir. Amém? 4. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Relendo, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Então, às vezes você pode pensar, nossa, mas Deus esqueceu de mim, Deus não lembra de mim, ou Deus não se importa comigo, Deus não me vê, Deus não me ouve. Mas aqui nessa palavra fala que até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Então, Deus lembra de você, Deus sabe de você, Deus sabe exatamente o que se passa na sua vida, o que se passa no seu coração, quais são as suas batalhas, quais são as suas lutas, os seus sentimentos, angústias, felicidades, desejos. Deus conhece você e sabe todos os fios do seu cabelo. E aí ele fala, das pombinhas, você vale mais do que muitos pardais, você é muito, muito valioso para o Senhor. Amém? Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Aqui ele está falando sobre a questão de você confessar que você crê em Jesus Cristo publicamente, né? É quem confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então aqui ele fala, né, que contra Jesus é perdoado, mas contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, esse é o único pecado que não é perdoado, é blasfemar contra o Espírito Santo. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Muitas das vezes a gente fica assim, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar para tal pessoa? Peça o Espírito Santo, porque ele saberá o que você vai dizer. Às vezes a gente fica com medo de ser usado, às vezes a gente fica com medo de
de falar em público, de falar para outras pessoas, mas quem fala é o Espírito Santo através de você. Ele somente te usa para que você possa ser o canal, mas é ele que faz e ele que fala. Continuando, 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Mudando a página. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra do certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Aqui fala sobre a gente sempre estar acumulando, ter a ganância aqui é diferente quando você como falo, você tem essa ambição de crescer, de melhorar, de prover para sua família, de mudar de vida. É diferente do que você ter uma ambição e você querer ficar guardando e você não ajudar o outro, e você não prover para o reino, você não fazer nada em prol do reino, em prol do irmão. Então que nós possamos olhar mais para as coisas dos céus e não querer tanto acumular as coisas, porque aí no final fala: então beleza, essa mesma noite sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Muita gente foca tanto nessa vida terrena em acumular bens e querer coisas, mas e quando morre, a gente não leva nada. Quando a gente morre, fica tudo para trás. E pode ser hoje, pode ser amanhã, né? Vamos lá? Continuando. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Muitas das vezes a gente fica muito tempo se preocupando, ansioso com o que nós vamos comer amanhã, com o que nós vamos vestir amanhã, como que vai ser daqui 15 dias, como que vai ser daqui 10 anos, como que vai ser um ano. Mas aqui ele fala, né, se a gente não pode nem acrescentar um dia, uma hora que seja a nossa vida, a gente não pode acrescentar. Por que a gente tem que se preocupar? Se o Senhor, Ele que cuida, Ele dá comida aos pássaros, os corvos, ele fala, né? Os corvos não semeiam, nem colhem, não tem armazém, contudo Deus os alimenta. Imagine nós, que somos filhos dele, que nós valemos muito mais do que isso. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre contra atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, todas as coisas que adicionadas serão acrescentadas quando nós buscamos o reino de Deus. Que nós possamos buscar cada vez mais o reino de Deus, focar em buscar a Deus, que Ele irá nos acrescentar todas as outras coisas. Claro que não tô falando pra gente ficar parado, pra gente ficar sem se mover, buscar trabalho, buscar melhoria, não. Eu tô falando pra gente
ter essa fé que Ele provê, que Ele faz, que Ele é o que abre portas. Eu já declaro na sua vida, portas abertas que cesse toda ansiedade e preocupação com o futuro, em nome de Jesus. 32. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmola. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão nenhum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aqui fala que onde que quanto mais você coloca energia, onde que você está colocando o seu tempo, onde que você mais está colocando o seu dinheiro, onde que você mais está colocando a sua energia, ali é o que está o seu coração, né? Um tesouro, ele fala, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, cuidado para o seu coração não estar no seu trabalho, para o seu coração não estar nos seus filhos, o seu coração precisa estar firme no Senhor, focado no Senhor, buscando ao Senhor, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Estejam prontos para servir e conservem acesas suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e verá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Então, e que eu e você possamos estar preparados para receber o Senhor, estarmos atentos, vigiando, para que quando o Senhor vier, nós possamos estar com Ele e perceber que Ele está entre nós. Entendam, porém, isso. Se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse roubada. Estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Que nós possamos ficar atentos, preparados, conhecer da palavra, saber de Deus, porque quando ele vier, nós vamos estar o esperando. Amém? Pedro perguntou: Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor entrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo: Meu Senhor, se demora a voltar, então comece a bater nos servos e nas servas, a beber, a comer, a beber e embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Uau! Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Forte. Então, se você conhece a palavra, se você conhece o Senhor e você não está o esperando, né, como aqui fala, conhecendo a vontade dele e não prepara e nem faz o que ele deseja, nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não o conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Então, quando você já conhece a palavra e você, mesmo assim, você foge, mesmo assim, você evita seguir no caminho do Senhor, ele fala que você receberá muitos açoites. Quem não conhece a palavra, quem não conhece ainda os caminhos do Senhor, receberá poucos açoites. Aqui fala, né? A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. 49. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, ao contrário, eu vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3.
Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filho contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Aqui não é porque Deus está querendo falar, ou Jesus quer falar que ele quer fazer inferno na vida, não. É que ele é prático, você o segue, então você tem que, como disse aqui na palavra, você tem que dizer perante os homens. E tem muita gente que não vai concordar com o que você pensa, com você seguindo Jesus. E isso vai causar divisão. E aqui na palavra fala, às vezes você se tornou cristão ou cristã e sua mãe é contra isso, ou não aceita, ou fica de mal de você. É isso, Jesus falou na palavra que isso iria acontecer, certo? E para finalizar aqui, os sinais dos tempos. Dizia a ele a multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento do sul, vocês dizem, vai fazer calor. Assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar aspectos da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Porque vocês não julgam por si mesmo que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Essa palavra foi bem forte. Tem muitas coisas que a gente poderia aprofundar, teria fazer uma parte só de cada coisa que está aqui. Mas que você possa ser cheio da palavra do Senhor hoje e que essa palavra tenha tocado seu coração. Amém? Então vejo vocês no dia 13, no capítulo 13 de Lucas. Bye, bye.